tava numa vibe meio assim, quero viajar. Agora, esse ano na Bélgica eu vou viajar muito mais. Confia, querida. Vai sim. Vai sim. Oi, Natália do passado, tô aqui no futuro pra te contar que deu tudo errado. Deu tudo errado. Hi everyone, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Natália e recentemente eu criei esse canal no YouTube para compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida aqui na Holanda e algumas viagens pela Europa, graças a Deus, se Deus quiser. Vai estar vindo mais aí nesse ano de 2024, estamos aqui ó, manifestando. Mas também eu compartilho aqui alguns recortes aleatórios da minha vida, então assim, não espere uma linha editorial, um nicho, sei lá o que é isso, porque aqui o nicho sou eu mesma, tá? E a minha mente delirante, mas de qualquer forma, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste e que você fique. Naquele vídeo eu também comentei com vocês que após o meu ano de intercâmbio, eu fui pra Bélgica como au pair também, e depois o resto é história, porque eu acabei voltando pra Holanda, mas eu prometi pra vocês contar um pouco da minha experiência, dos meus perrengues, porque esse ano, meus amigos, foi acho que um dos piores e melhores anos da minha vida, porque foi perrengue, mas eu acho que esse ano foi assim muito importante pra mim. Então, continua assistindo esse vídeo aqui, principalmente se você tem vontade de ir pra Bélgica como au pair. Eu espero que esse vídeo te ajude. E se você caiu de paraquedas aqui querendo entender o que é o au pair, eu já expliquei antes no último vídeo que eu fiz sobre au pair na Holanda, inclusive vou deixar linkado aqui embaixo pra você assistir depois, até pra você ver a diferença do au pair na Bélgica e na Holanda. Basicamente, só pra gente dar uma intro aqui. O au pair é um programa de intercâmbio onde basicamente você vai para casa de uma família nativa ou não daquele país. O importante é que aquela família seja residente daquele país e em troca de acomodação você vai cuidar dos filhos daquela família, das crianças, né? Então a gente pode dizer de uma forma simples que o au pair é um programa de babá, apesar da au pair ter responsabilidades diferentes, tem bastante diferença, sim. A ideia desse programa, além dele ser um intercâmbio de baixo custo, e acho que é por isso que ganhou uma certa popularidade, é que você realmente fique imerso na cultura daquele país, afinal você vai estar vivendo o dia a dia de uma família que mora naquele país, né? Além de que você vai ficar um bom tempo, né? Um ano naquele país, e eu acho que é um tempo bem considerável para você realmente aprender sobre a cultura e até o idioma daquele lugar. Eu não vou entrar tanto em questões burocráticas aqui hoje, mas se você quer saber mais sobre o au pair, eu recomendo que você pesquise bastante sobre isso depois desse vídeo, se esse vídeo te inspirar. Mas hoje eu vou contar mesmo pra vocês o que eu prometi, que é a minha experiência como au pair na Bélgica, gente, que foi muita loucura, juro. Foi um ano bem louco na minha vida. Por que eu escolhi a Bélgica? Bom, eu estava aqui como au pair na Holanda e eu estava bem contente, né, de fazer só um ano na Holanda. É óbvio que a querida aqui queria ficar mais na Europa viajando. Quem não gostaria? Quando você chega aqui é difícil mesmo você querer realmente ir embora porque você cria uma certa raiz, mas grande parte de mim estava satisfeita com o que eu estava fazendo e tudo bem que eu ia embora para o Brasil, mas a vida acontece e faltando 6 meses para eu voltar para o Brasil, eu conheci o meu namorado holandês. Eu já falei sobre isso para vocês em outros vídeos, inclusive tem um vídeo aqui onde eu falei sobre como ficar na Holanda após o au pair, e nele eu contei para vocês que eu fiquei com o meu namorado aqui na Holanda com o meu visto de parceira. Porém, logo quando eu conheci ele, é óbvio que faltava muito pouco tempo para eu ir pro Brasil. Eu não estava pronta para tomar uma decisão de morar juntos. Eu não queria que a gente fizesse aquele visto ainda, apesar de ter acontecido essa conversa. Mas bem nessa época, quando a gente se conheceu, por coincidência, a agência que eu contratei para vir para cá, para Holanda, me mandou um e-mail, para várias meninas perguntando se a gente tinha interesse de fazer o au pair na Bélgica, e aquilo plantou uma semente em mim. Para quem não sabe, a Bélgica literalmente faz fronteira com a Holanda. É um país assim grudado, né? Fica pro sul, assim, né? Tirando o meu namorado da história, pensei, poxa, eu vou ficar. Seria super interessante ficar mais um ano na Europa, viajando, conhecer um país que eu também tinha vontade e que tem, querendo ou não, uma certa cultura parecida com a Holanda, então eu já estava um pouco acostumada.
E fazia sentido, sabe? Gente, eu tinha 21 anos, eu tava assim, vamos em frente, vamos viver a vida, não tinha nada a perder, então realmente assim, foi uma ideia muito boa, além de que eu pensei, bom, se eu for pra Bélgica, eu posso namorar à distância com esse meu holandês, com esse cidadão que eu conheci aqui, e aí a gente vê se a gente dá certo pra depois pensar se vai ou não morar junto. Então, pra mim ali foi uma ideia perfeita. Só que aí eu fui vivendo, eu falei, calma, tem 6 meses de intercâmbio ainda, vamos viver, vamos, né, terminar de viver esse intercâmbio na Holanda. Então, assim, despretensiosamente, eu comecei a mandar mensagens, despretensiosamente, mas com muita vontade. Fui mandando várias mensagens naquele site que eu já contei pra vocês também, que é o Au Pair World. Tem vídeo aqui no canal também sobre passo a passo de como se tornar au pair na Holanda, e eu comentei pra vocês esse site, que é um site pra você achar famílias, assim como é pra famílias acharem au pairs. E aí nesse site eu mandei algumas mensagens pra famílias da Bélgica, e bem no verão assim de 2019, né, quando eu tava ali já pra terminar o meu intercâmbio da Holanda, uma família perfeita me respondeu. E pra mim, assim, as coisas foram acontecendo tão rápido que parecia que era pra ser mesmo, assim, sabe? Quando eu vi o perfil dessa família, eles moravam literalmente no norte da Bélgica. Pra quem não sabe, a Bélgica, ela é dividida em várias províncias, né? Então tem parte da Bélgica que fala holandês, que é o norte, mais ou menos. Tem pequenas partes que falam alemão e acho que a maioria ali fala o francês, né, que é mais pro sul da Bélgica. Como eu já estava aprendendo o holandês e como eu estava namorando um holandês, eu queria muito uma família do norte da Bélgica que falasse também holandês, até para eu fazer mais cursos de holandês, que essa é a proposta, né? Então eu tava mais mirando nessas famílias do norte. E aí, essa família que mora pertíssimo da Antuérpia, numa cidade chamada Brasrat, me mandaram mensagem que super gostaram do meu perfil e que era pra gente se conhecer. Uma sorte que eu tive é de estar aqui ainda na Holanda e eu pude conhecê-los pessoalmente antes da gente fechar o match, né, pra gente realmente se conhecer antes. E aí eu fui pra Bélgica, né, meados de setembro, e eles eram, assim, pessoas super entendedoras do programa de au pair, porque eles já tiveram 8 au pairs, nenhuma brasileira, eles tinham muitas au pairs da Filipinas. Eu era a primeira brasileira, mas tudo bem. Eu falo isso porque, assim, é sempre bom ir pra uma família que já teve au pair brasileira, porque meio que vocês se entendem culturalmente, né? Mas tudo bem. Aí eu fui pra casa deles em setembro. A gente já tinha se falado pelo telefone e ela já tava assim, parecia que ela já tava super certa que era eu. E ela falou assim, traz os seus documentos já, tipo, o seu passaporte, alguns documentos que eu preciso, porque caso a gente feche o match, eu já vou ficar com os seus documentos. Então eu fui pra lá e a gente passou um dia super gostoso em Brasrat. A gente teve um almoço e a gente super conversou. E aí eles perguntaram, né, sobre o que eu fazia na Holanda, quantas crianças eu cuidava, por que eu queria ser au pair de novo. E, gente, eu fui, assim, muito transparente, muito honesta com eles. E eu já mandei, eu tenho um namorado holandês, não quero ir pro Brasil ainda, quero ficar mais um ano na Europa, também queria viajar, né, porque eu queria ir pra mais países. Eu não acho que eu aproveitei tanto o meu ano de au pair, olha, desculpa, né, assim, é que eu vou falar pra vocês, vai parecer meio ridículo, né, mas assim, eu fui pra Londres, Budapeste, Praga e Áustria no meu ano de au pair. E, gente, isso, pra quem é au pair na Europa, é muito pouco, porque as meninas viajam muito. Tipo, eu lembro que minhas amigas au pairs viajavam todo mês pra um país diferente. E eu viajei super pouco, porque na época não era minha meta viajar muito, porque eu já tinha viajado antes. Mas mesmo assim, eu tava numa vibe meio assim, quero viajar. Agora, esse ano na Bélgica, eu vou viajar muito mais. Confia, querida. Vai sim. Vai sim! Oi, Natália do passado, tô aqui no futuro pra te contar que deu tudo errado. Deu tudo errado. Tô rindo de nervoso. Tá bom, fim de assunto do nosso almoço. A gente fechou o match, eles viraram pra mim e falaram, meu, é você, pra gente é você. Então, assim, se você quiser pensar, você pensa. Eu falei, não tenho que pensar. Inclusive, eu já estava indo embora pro Brasil em outubro, né? Porque meu au pair da Holanda acabava no mês de outubro. Então, assim, eu tinha que pedir esse visto
da Bélgica logo. Mas mesmo assim, o que eu optei foi ir pro Brasil em outubro e terminar de emitir meu visto lá. Eu acho que na verdade eu precisava mesmo assim ir no consulado da Bélgica, enfim. E aí, obviamente, né, visitar minha família, tava morrendo de saudade, então eles até perguntaram: você quer tentar fazer daqui? Pra você já vir direto? Você prefere ir pro Brasil? A gente super entende. Falei: não, eu vou pro Brasil. Aí eu fui pro Brasil dia 3 de outubro e voltei pra Bélgica dia 27 de novembro. Então essa foi a história do match, gente. Foi super rápido. E não é uma coisa assim que cada pessoa vai ter uma história diferente quando se trata de fechar com famílias, mas eu até hoje fico assim, cara, era pra ser, sabe? E lembrando assim que pra Bélgica você não precisa de agência. Tô falando isso porque nos meus vídeos sobre a Holanda eu comentei que é obrigatório você fechar com uma agência para fazer a ponte entre você e a família. Lá na Bélgica você não precisa, pelo menos na época que eu fui au pair na Bélgica, eu não precisei assinar com nenhuma agência. E essa família que eu fechei, eles tinham tanta experiência com au pair que eles fizeram tudo de uma forma muito rápida. Pegaram todas as minhas cópias de documento lá, de repente, quando eu vi, eu já tava no consulado da Bélgica em São Paulo pegando meu passaporte. Foi realmente uma coisa assim muito rápida. Falando um pouco de como é o au pair em si, o programa na Bélgica, como é a minha família, como foi essa experiência. E sim, gente, fica aqui comigo que vai ter um perrenguinho, vai ter. E eu vou deixar vocês rirem da minha cara. Na Bélgica, a gente tem uma grande diferença de carga horária de trabalho e de salário. Eu comentei que na Holanda você pode trabalhar no máximo 8 horas por dia, tá? 30 horas semanais, então tem que ser dividido, né? Na Bélgica, você só pode trabalhar 4 horas por dia. E tem algumas diferenças também na questão da escola de idiomas, porque na Holanda eu só tinha um dia de escola de holandês e na Bélgica eu tinha todos os dias de manhã. Eu sinto que o au pair da Bélgica ele é muito mais educação e experiência do que trabalho, e eu posso estar falando por mim, pode ser que outras au pairs passaram por alguns perrengues, mas não era para passar, porque a regra do programa é essa: você trabalha 4 horas por dia e você tem que estudar ali todos os dias numa escola de idioma, mas eu acho que é um padrão das escolas de idioma na Bélgica, que é todos os dias. Inclusive eu achei o ensino lá muito mais forte, assim, sabe? Muito mais, eles levam muito mais a sério. Eu senti que foi um processo super sério, assim, a questão de eu aprender o holandês. Inclusive, todo o holandês que eu aprendi foi muito mais por conta da Bélgica mesmo. E olha que é um holandês diferente, né? Que tem bastante sotaque, enfim. Mas esse não é o assunto. Então, a gente trabalha 4 horas por dia e recebe mais. Na Holanda, como eu falei pra vocês, a mesada que a gente recebe é 360 euros. E na Bélgica é 540, se eu não me engano. Acho que eu vou colocar na tela quanto que foi, porque eu tô com 540, mas pode ser que não seja. E sim, gente, é muito pouco, mas ao mesmo tempo você pensar que você só trabalha 4 horas por dia, você ganha uma bolsa de estudos, você ganha a residência, né? Você tem troca ali a acomodação, a alimentação. É pouco, é desgastante, é estressante, mas convenhamos, em relação à Holanda, eu acho que a Bélgica é bem melhor na relação aí do au pair. Mas aí, de novo, vai depender de qual família que você vai. Existe sim famílias que passam dos limites nessa questão, e de novo é uma questão de você botar os seus limites, conhecer bem a família que você está indo, conversar muito com as au pairs que foram antes de você, para entender como que é a dinâmica de verdade, sabe? Nessa família da Bélgica eu cuidei de 2 crianças, que já foi bem diferente da Holanda, porque eu cuidei de 3. Eu cuidei de um menino que na época tinha 10 anos, o Jeff, tudo pra mim, e uma menina que tinha 11 anos na época, que se chama Liz. Tudo pra mim também. E sim, gente, eles pareciam gêmeos, assim, mas porque eles tinham muito pouca diferença de idade, tipo 10 meses, quase um ano. Tive uma relação muito boa com eles, até porque eles eram quase adolescentes, então minha experiência foi totalmente diferente.
A única coisa, assim, que foi um detalhe, e um detalhe muito importante que realmente impactou um pouco a minha experiência na Bélgica, é que a menina, ela tem autismo e também crise de epilepsia. Então eu tinha um outro tipo de cuidado com ela, tinha que ter uma atenção mais especial, mas pra ser muito sincera, assim, quando eu fui pra lá eu fui com um pouquinho de medo de como seria essa reação, mas no final do ano eu percebi que impactou pouquíssimo a minha experiência. Eu tive a mesma dificuldade que eu tive com ela, eu acho que eu tive com as outras crianças que eu cuidei também, na Holanda, por exemplo. É claro que eu tinha que ter uma responsabilidade maior, no caso dela ter crises epiléticas, mas ela tomava medicação e era muito controlado. E foram pouquíssimas as vezes que eu experienciei esse tipo de coisa, já vou contar pra vocês. Mas essa era a minha família, a gente morava nessa cidade de Braschaat, que fica a uns 20 minutos de carro da Antuérpia, né, que é uma cidade grande. E em Braschaat é uma cidade assim mais residencial, com casas gigantes. Eu morava numa mansão lá na Bélgica, assim, era uma casa muito grande que dava até medo até de ficar sozinha lá, porque eu fiquei sozinha lá algumas vezes e, meu Deus, era tipo terror, casa de terror, assim, parecia. E era uma cidade que, na verdade, por fazer fronteira com a Holanda, gente, sim, eu peguei uma cidade, assim, tipo, muito certeira, porque era uma cidade fronteira com a Holanda. 3 horas eu estava aqui na Holanda do Norte de trem, e sim, isso é bem pouco comparado a outras cidades. Então, eu dei muita sorte de ficar nesse lugar, mas mesmo assim, deu errado em algum momento. Eu já vou contar pra vocês a palhaçada que aconteceu comigo. Era uma cidade linda, assim, linda, qualidade de vida maravilhosa, parques maravilhosos, muito tranquilo, muito silencioso. Eu amava morar nessa cidade, amava morar naquela casa, apesar de me dar medo às vezes, porque era uma casa enorme, gente, tipo, muitos cômodos, muitas coisas, um jardim gigante, tinha até uma ponte e um rio na minha casa, tipo assim, era uma casa realmente assim de televisão. Tinha piscina, tinha sauna, tinha tudo, assim, as crianças realmente têm uma vida lá de muita qualidade, assim, pelo amor de Deus. Falando um pouco, então, da minha rotina como au pair, que é a rotina que, na verdade, eu tive por pouco tempo, porque muita coisa mudou naquela rotina, mas enfim, a minha rotina de início era, como eu só podia trabalhar 4 horas por dia, então eu acordava lá pelas 6, mais ou menos, e aí eu trabalhava até às 7 da manhã apenas, então 1 horinha de manhã, que é onde eu fazia ali, eu era responsável por cuidar da lancheira das crianças e deixar tudo certo para eles irem para a escola. E não, eu não levava eles para a escola porque o menino ia sozinho para a escola e a menina estudava numa escola para crianças especiais na Antuérpia, então ela ia de carro com a mãe toda manhã, então eu não tinha que fazer esse rolê de levar e buscar na escola. Eu realmente só trabalhava com eles em casa, então o que eu tinha que fazer era deixar tudo prontinho de manhã, o café da manhã, se precisasse, mas, gente, eles eram tão autossuficientes que eles faziam tudo, assim, tipo, eles vinham, faziam o próprio café da manhã. Quando eu tinha escola, porque eu tive escola de holandês por um período de tempo, eu fiz 3 módulos, mas demorou um pouco para começar as aulas, então tinha tempo, eu tinha muitos breaks também, então tinha dias que eu literalmente ficava em casa o dia inteiro, basicamente, porque umas 3:30 da tarde eles chegavam da escola. Mas quando eu tinha aula, eu ia pra escola então umas 8, e aí eu voltava meio-dia, 1 hora, e aí almoçava e descansava até as crianças voltarem. Mas se eu não tinha escola, eu ficava realmente o dia inteiro ali sem fazer nada. Eu ia passear com as minhas amigas, eu ia pra Antuérpia, eu ia pra casa das minhas amigas que moravam ao redor, porque eu tinha amigas brasileiras, Karina e Ana Paula, maravilhosas. Quem me segue no Instagram deve lembrar delas. Por eu ter saído da Holanda, onde eu trabalhava muito mais e eu tinha um bebê pra cuidar na Holanda, essa experiência foi tipo assim, cara, só pode ser piada que eu vou trabalhar só isso, sabe? Tipo, eu não acreditava. Aí, tipo, umas 3:30 da tarde, eu tinha que make sure que eu estava em casa, porque as crianças iam chegar sozinhos também, o menino chegava sozinho, a menina chegava de carro com algum motorista, enfim, eu nunca buscava eles. E eu fazia o quê? Fazia um lanche para eles tomarem depois da escola, esvaziava a mochila deles, né? Limpava ali a lancheira, a gente brincava, né? Eu brincava mais, eu ficava mais de olho na menina, porque ela realmente demandava mais atenção.
mas o Jeff, ele tinha muitas atividades, então assim, na maioria das vezes ele olhava pra minha cara, oi Natália, tchau Natália, aí ele subia pro quarto dele fazer lição de casa e depois eu tinha que arrumar ele ou só mandar ele se arrumar pra ir pro futebol, ou pro hóquei, ou pro teatro. Ele fazia 3 atividades durante a semana, então eu tinha que ficar de olho nessas questões, sabe? Tipo assim, não se atrasa, vai se arrumar e ficar ali fazendo o gerenciamento das atividades deles. Mas como a menina não fazia muita coisa, ela só fazia aula de artes no final de semana, acho. Ela ficava mais quietinha na dela, mas ela gostava de fazer coisas mais tranquilas, tipo ficar pintando. Sempre tinha um drama lá pra ela mexer no iPad dela, enfim, mas eu tinha que ficar de olho mais pela questão da epilepsia, pela questão do autismo dela também. Às vezes ela tinha um certo temperamento, então realmente eu tinha que ter um pouco mais de cuidado redobrado com ela, mas no final dava tudo certo. Pra vocês saberem, assim, no final do meu ano de au pair, eu acho que eu só peguei 2 crises epiléticas dela e todas as vezes os pais estavam por perto. Tipo, eu dei muita sorte de não ter que lidar com isso, mas mesmo assim eu estava preparada para lidar e eu acho que experienciar isso foi muito especial para mim, tipo, cuidar de uma criança com necessidades especiais. Foi assim, abriu minha cabeça, meu mundo para muitas coisas, e foi uma experiência muito especial. Tipo, eu tenho um carinho por essas crianças, assim, por ela, surreal, assim. Foi muito importante estar perto, né, tipo, do mundo dela. É muito incrível, assim. Não sei se vocês já pescaram a ideia, mas esse ano que eu fui ser au pair na Bélgica foi o ano que o mundo colapsou. E isso acabou com o meu ano de au pair até certo ponto. Foi uma experiência muito ruim, mas não foi por conta da família, mas sim pelo que estava acontecendo no mundo. Óbvio, todo mundo passou por perrengue. Mas, gente, imagina, eu cheguei na Bélgica no final de novembro, quase dezembro. Em fevereiro, o mundo entrou em colapso e eu estava presa numa casa com pessoas desconhecidas. Que eu tinha acabado de conhecer uma família nova. Meu Deus do céu. Eu vim pra cá, amiga, com outro pensamento, que era meu sonho de vida. Mas eu tô preso num lugar com esse povo. Quero não. Em fevereiro, eu lembro até hoje que eu fui passar o Valentine's Day, um final de semana, em Paris com meu namorado. E aquela foi a última vez que a gente se viu durante 5 meses. Então, tipo, eu fiquei 5 meses sem ver o meu namorado, porque pela primeira vez em anos, nem sei quando que foi a última vez que isso aconteceu, as fronteiras da Europa, cara, se fecharam. E a gente não podia viajar, a gente não podia fazer nada, e nem de carro. Isso que a Bélgica e a Holanda são coladas, a gente não podia passar nem de carro. Tava todo mundo realmente trancado no seu próprio país. E eu, assim, né, jokes on me. Tipo assim, jokes on me, porque eu vim pra Bélgica justamente por ter essa questão da fronteira, por ser um país perto da Holanda, e justo quando eu tô aqui, isso acontece. Eu sei que aconteceu com o mundo inteiro, né, gente? Mas assim, como eu estou ali vivendo a minha experiência através dos meus olhos, eu realmente pensei, por quê? Por quê? Tipo assim, o que eu vim fazer aqui? Quero ir embora, sabe? Eu realmente pensei várias vezes, meu Deus, eu vou embora. Tipo, não vou ficar aqui. E por que, gente? Além de ter essa questão das fronteiras fechadas, eu não poder viajar como eu tava planejando, eu não poder nem ver o meu namorado, que foi uma das questões de eu ter ido pra Bélgica, eu pensei, eu tava vivendo ali o dia inteiro com aquela família, e porque assim, todo mundo, né, passou por perrengue de ficar em casa trancado com a família. Agora imagina você ficar trancado com uma família que não é sua e que você trabalha pra eles e que você acabou de conhecer. Então, no começo, assim, foi muito difícil na minha saúde mental, porque apesar de eu ter os meus horários respeitadíssimos, tá? Eles super respeitavam que eu só podia trabalhar 4 horas por dia. É difícil a gente colocar um limite, porque as crianças não entendem que você tá ali e você só pode trabalhar às 3. As crianças querem brincar. Então, assim, de manhã eu acordava, eu queria descer para tomar café da manhã, as crianças já me viam porque elas não estavam indo para a escola, né? Não sei se deu para entender, mas assim, as escolas fecharam e eles tinham que fazer homeschooling, né? Eles estudavam em casa, os professores mandavam atividade para eles.
E aí, os pais também não podiam ir para o escritório, eles tinham que trabalhar de casa. Ainda bem que a casa era uma mansão, cada um ficava no seu canto, mas mesmo assim, a cozinha a gente se via, né? Então, eu não estava trabalhando e aí eu descia para fazer qualquer coisa, as crianças já me pegavam para Cristo. E sem contar que era o dia inteiro ouvindo criança gritando, correndo, e era difícil porque os pais também precisavam trabalhar e as crianças ficavam no pé deles, e aí eu ficava me sentindo, tá, eu preciso realmente ir lá e cuidar das crianças, eu preciso ir e ficar de olho porque os pais precisam trabalhar, e talvez eles tenham essa expectativa sobre mim. Apesar da gente ter conversado várias vezes, eles falavam não, 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 a gente vai dar um jeito, você tem o seu horário, você só pode trabalhar 4 horas por dia, então eles respeitavam super meu horário. Mesmo assim, era uma coisa mais psicológica, além de eu estar super mal, que eu não podia viajar, não podia sair, não podia ver minhas amigas, não podia ir pra Holanda ver meu namorado, ele também não podia ir pra Bélgica me ver. Então a gente, era aquela coisa, tipo, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu fiquei desesperada, tipo assim, eu tô presa aqui com esse povo. Pensa, eles também foi a primeira vez na vida deles, depois de 8 anos tendo au pair, que eles ficaram com a au pair o dia inteiro na casa e que eles não podiam sair, que as crianças não saíam. Então todo mundo ficou doido, assim, tipo, o que a gente vai fazer? Assim, de fevereiro até julho, quase agosto que as coisas ficaram assim. Apesar de que ali em abril as crianças já começaram a ir pra escola de máscara, começou a organizar, as coisas começaram a abrir na Europa, mas as fronteiras ainda não. Só que foi as coisas muito aos poucos, assim. Então eu tive uma rotina de au pair muito atípica, sabe? Porque não era pra ser dessa forma, não era pra eu estar com as crianças o dia inteiro em casa. E realmente foi um jogo de cintura, assim, de respeitar o horário, de saber onde é os meus limites, o que eu faço, o que eu não faço. E era difícil, porque óbvio que você tá na mesma casa, você tá vendo que a criança tá enchendo o saco dos pais e você tá tipo, putz, eu tô aqui sem fazer nada. Eles têm uma certa expectativa, ou eu tenho uma expectativa. Era muito difícil colocar os limites, tipo, pra mim mesma, sabe? Fora que você se sente desconfortável, né? Então era o dia inteiro com eles e no final das contas a gente acabou se aproximando muito por conta disso. E a gente, o lado bem legal, assim, essa família me tratava muito bem. Tipo assim, eu tive uma experiência muito boa com essa família. Eu tive um pequeno problema no começo, antes de tudo acontecer, tipo lá em janeiro. Eles tinham uma certa mania, às vezes, de, tipo, sair de noite, ir pra um jantar, sei lá, e deixar as crianças dormindo e meio que ficava meio assim, tá, a Natália tá em casa e tudo bem. Só que, assim, eles não me pagavam a mais por isso e, basicamente, aquilo era um extra na minha cabeça, tipo, com a minha experiência da Holanda, tipo, tá, se eu tô aqui em casa e as crianças estão aqui, mesmo que elas estejam dormindo, eu tô trabalhando. Então essa foi uma coisa que eu tive que conversar com eles e deu super certo. De novo, a comunicação é muito importante no au pair. E eu acho que, na verdade, foi uma coisa meio triste, assim, porque ela falou pra mim assim: ai, eu tô acostumada com as Filipinas, porque elas não falam nada, elas não se comunicam, tipo, elas aceitam tudo. E na verdade ela ainda falou pra mim, e eu admiro isso em você, que você veio falar pra mim que você é honesta, que você fala o que você sente, vamos então organizar isso. Eu pensei que não tinha problema. No final das contas, essa conversa ficou por isso mesmo. Afinal, eles nem saíam de casa mais, então ficou por isso mesmo. As coisas só realmente foram voltar ao normal lá em agosto, quando eu consegui. Na verdade, eu consegui ver o meu namorado em junho, que foi quando as fronteiras nem estavam abertas mais, só que eles começavam a liberar pra quem tinha namorado, esposa, porque acontece muito isso, né, gente? A Europa, ela é tudo muito perto, então várias pessoas namoram à distância ou até são casados à distância ou precisam trabalhar em outro país. Então, muitos holandeses moram na Bélgica, mas trabalham na Holanda, numa cidade vizinha. Então é muito complicado, né, você fechar uma fronteira num continente onde as pessoas estão acostumados a viajar pra fazer qualquer coisa da vida deles, né? Tipo, é como se eles não vivessem só no país deles, mas vivessem realmente ali naquele meio, né? Então é muito comum que os belgas, né, principalmente no norte, e os holandeses que moram no sul, eles ficam vivendo essa vida aí nos dois países, né? Às vezes por causa de trabalho
ou por causa de namoro. Então, eles liberaram só para pessoas que tinham essa questão, mas eu mandei um e-mail pro governo, sei lá, pra uma parte do governo que tomava conta disso. E eles liberaram que o meu namorado fosse me buscar. Como a gente não podia pegar trem, a única possibilidade que eles deram é, bom, se ele for te buscar de carro, sozinho, sem ninguém no carro, só ele, de máscara, e mostrar uma foto do seu ID comprovando que você realmente mora na Bélgica e que vocês são namorados, ele pode te buscar e aí você pode ir pra Holanda. E foi bem isso, ele foi pra Bélgica e aí tinha vários controles, vários policiais na fronteira perguntando o que ele tava fazendo ali, e ele mostrou meu documento, uma foto do meu documento, e foi assim que a gente se viu no mês de junho. Aí eu voltei pra Bélgica depois, para finalizar o meu ano, e eu fiquei lá até o mês de novembro, né, como estava no meu contrato, de novembro a novembro, e as coisas melhoraram muito depois do verão, né, os últimos meses que eu passei na Bélgica, ali que eu vi realmente que minha experiência tinha tudo para ser, porque a família era maravilhosa, as crianças maravilhosas, a rotina maravilhosa, porque eu não tinha muito o que fazer, eu ficava sozinha muito tempo. Realmente, o meu intercâmbio na Bélgica foi totalmente destruído por conta do que aconteceu no mundo, que a gente nem quer mais falar, né? Porque isso aí já é passado, enfim, traumas, mas realmente eu fiquei muito mal por causa disso. Foi nesse ano que eu voltei a ter síndrome do pânico, é uma coisa que eu já lido há muito tempo com isso, mas eu comecei a ter vários sintomas, mesmo quando as coisas melhoraram, eu comecei a ter vários sintomas de pânico, de ansiedade, por ter, acho que, realmente ficado muito tempo dentro de casa, lidando com aquelas angústias, com aqueles medos. Eu lembro que eu ficava o dia inteiro olhando as notícias para ver se a fronteira ia abrir, quando que as coisas iam melhorar, porque eu estava realmente considerando, né, será que eu quero ficar aqui, será que eu volto pro Brasil, mas se eu voltar pro Brasil eu não vou mais poder entrar na Europa, vai saber quando, então era aquela sensação de incerteza que todo mundo passou, mas que pra mim foi assim um momento muito delicado, porque eu não estava em casa, né, eu estava num momento que eu não sabia de nada, também estava começando a namorar, né, então eu não sabia, não tinha certeza de nada pro meu futuro e aquilo me agonizava, me comia por dentro, por não saber qual passo eu dava, então eu só podia esperar. E essa foi a maior virtude que eu desenvolvi ali naquele ano, foi a paciência e foi soltar o controle, que pra mim é muito difícil. E realmente aprender a conviver ali, aquilo foi assim uma lição de vida. Tudo que eu passei ali foi realmente muito intenso. Mas eu aprendi muito, eu sinto que eu amadureci muito naquela época. Eu acho que todo mundo passou por um momento meio, né, tipo, de ter que ficar consigo mesmo e se autoconhecer. E foi ali que eu realmente não tinha muito o que fazer, né? Então, durante o ano, assim, a gente foi conversando bastante sobre, eu e meu namorado. Foi quando a gente decidiu realmente fazer o visto de parceira, para que eu mudasse pra Holanda pra ficar com ele mesmo, pra gente nunca mais se desgrudar, porque a gente tava traumatizado. Mas realmente, claro que foi uma decisão muito bem pensada, a gente teve muitas conversas e eu tirei o meu visto holandês, que eu tive que fazer mais um visto pra Holanda lá na Bélgica. Na verdade, é uma longa história, mas na Bélgica não tinha consulado holandês que fazia esse visto, então eu tive que ir pra Paris fazer meu visto, que era o consulado holandês mais perto. Então eu fui pra Paris, tipo, 5, 6 vezes pra tirar esse visto. Eu fiz várias provas de holandês, enfim, foi um ano, assim, muito doido, assim, porque muita coisa tava acontecendo e ao mesmo tempo nada tava acontecendo. E no meio dessa bagunça toda, além da minha saúde mental estar em pedaços, eu tive que correr atrás de visto. E foi um outro perrengue, gente, talvez outro dia eu conte pra vocês, mas porque por conta do que estava acontecendo com o mundo, os consulados estavam fechados, eles estavam super atrasados com a emissão de visto. Eu chorei muitas vezes, eu não sabia o que ia acontecer, porque o meu grande medo nessa época era ter que voltar pro Brasil, porque estava pior ainda no Brasil e o consulado de lá estava realmente fechado, não estava emitindo visto nenhum, mas eu não podia ficar na Bélgica com o meu visto de au pair vencido. Eu só podia tirar esse visto com o meu namorado se eu estivesse na Bélgica ainda com o meu visto válido, né? Então, eu tava nessa corrida contra o tempo e eu ligava e eu mandava carta pro governo. E no final das contas, foi por conta de ficar no pé deles
que eu consegui a tempo o meu visto, porque senão podia ser que eu ia ter que voltar pro Brasil e talvez ficar lá 1 ano no Brasil sem ver o meu namorado e sem conseguir tirar esse visto, porque realmente estava muito complicado as questões de burocracia nessa época e consulado, e, enfim, quem é imigrante sabe que já é uma dor de cabeça tirar visto, e naquela época realmente foi ainda pior. Deu muito certo, assim, no último dia eu tinha na minha permissão de residência belga, tinha uma data lá, e literalmente, assim, faltando uns 3 dias pra minha data vencer, o meu visto holandês ficou pronto. Eu juro que eu chorava, assim, eu lembro que eu acho que eu liguei pra minha mãe, não sei, mas eu queria me jogar no chão, sabe? Quando você corre uma maratona e você só quer se jogar no chão, entendeu? Se você deu risada da minha cara, eu deixo, sabe? Porque às vezes eu olho pra trás e eu dou risada também. Que tipo assim, é que assim, a gente tem muita mania de pensar, nossa, isso só acontece comigo, só acontece na minha vez. Mas realmente, assim, eu não acreditava. E até hoje eu olho pra trás e falo, cara, que cagada, velho. Tipo, a minha grande decisão de ter ido pra Bélgica foi justamente por conta de fronteira, sabe? Por conta de ser perto da Holanda. E eu ficar presa lá, presa aqui com esse povo, foi assim, muito engraçado. Um humor, assim, piada de mau gosto aí do universo. Não gostei, tá? Mas beleza. Obrigada pelos ensinamentos e tudo mais, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não tenho mais o que falar. Comenta aqui o que vocês acharam dessa minha história. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tô até agora rindo das minhas graças. Ai, gente, é muito bom lembrar, né? As coisas que a gente passa.